Bem, pessoal, vou fazer aqui um vídeo breve para explicar como que a gente faz um gráfico, então, usando o LibreOffice. Eu vou usar o LibreOffice porque a gente tem a opção de baixar ele livremente, não tem nenhum custo. O site aqui para baixar o LibreOffice é pt-br.libreoffice com dois Fs.org. E aqui você tem a opção para baixar. Bom, em algum lugar que você tem a opção para baixar, provavelmente é aqui em algum lugar. LibreOffice novo. Aqui, essa versão 7.0. Interessante que ela tem para todos os sistemas operacionais aí que são amplamente usados, então fica tranquilo para qualquer um utilizar, tá? Se vocês quiserem utilizar o Excel, se vocês tiverem ele aí por meios legais ou não, fiquem à vontade, mas a ideia é que os dois softwares aqui são muito similares para essa questão de fazer o gráfico, tá? Então eu tenho aqui os dados para queda livre e para o movimento retilíneo uniforme para 40 e para 20 graus. E eu vou fazer aqui o gráfico para o queda livre. E aí depois eu vou pedir lá no questionário que vocês façam para tanto para queda livre quanto aqui para o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, bem, a primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é, como eu tenho três valores de tempo, eu preciso calcular um tempo médio, tá? Eu vou escrever aqui T sublinhado M, e aí eu vou calcular aqui o tempo médio. Para calcular o tempo médio é fácil utilizar a própria fórmula que a gente tem aqui de soma. Um dito igual, soma, abre parênteses, e aí eu coloco aqui C3, que é a célula que tem o primeiro valor de tempo, dois pontos, E3. E aí fecha parênteses. Como são três valores, eu vou dividir por 3 e eu vou ter o valor do tempo médio, tá? Aí depois eu posso voltar aqui na célula e colocar o mouse em cima do cantinho aqui, vai mudar o cursor e aí eu arrasto para baixo e ele vai fazendo o cálculo para as células seguintes. Vou olhar que a primeira está como C até E3, né? C3 até E3. A próxima ele já baixou para a próxima linha, ficou então C4 até E4. Então esses são os valores de tempo médio que a gente tem. Às vezes pode ter alguma mudança aqui do número de casas depois da vírgula, vocês podem utilizar esses dois botões aqui para poder fazer a mudança de número de casas. E aí, para a gente poder fazer o gráfico, basta a gente fazer o seguinte: a gente pode copiar aqui essa primeira coluna. Uma coisa que é importante é que às vezes você vai copiar, ele vai tentar copiar por fórmula e às vezes vai dar errado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, veja que o primeiro valor foi alterado. Por quê? Porque ele tentou alterar as células justamente pelo mesmo deslocamento que eu fiz aqui na hora de colar, tá? Para evitar isso aqui, você pode apertar Ctrl Shift e V na hora de colar. Vai aparecer esse quadro aqui, tem várias opções, mas você não precisa mudar nada. Se der OK já, ele já vai grudar fazendo uma cópia por valor, tá? E não por fórmula. Então o valor vai ficar certo. Aí depois eu vou copiar aqui esse outra coluna. Essa não vai precisar porque esses valores foram digitados, não foram calculados por fórmula. Então basta eu simplesmente colar aqui que vai dar certo. Opa, acho que não copiei. Aqui. Então, pronto, agora foram. Veja que quando a gente seleciona aqui, coloca os dados em colunas, a gente vai ter primeiro sempre a coluna que vai ficar no eixo horizontal e depois a coluna que vai ficar no eixo vertical, tá? Então, para a gente fazer o gráfico, basta a gente clicar aqui no primeiro rótulo aqui da coluna, né? E Shift e apertar, clicar aqui no último dado experimental, selecionando o quadro com os valores. Aí a gente tem esse ícone aqui que é inserir gráfico. Vai inserir gráfico e aí vai ter vários tipos. A gente vai sempre utilizar esse XY dispersão aqui, tá? Então, se vocês olharem ali, o gráfico já foi exibido, mas ele tem algumas coisas que a gente precisa resolver, tá? Então, eu vou clicar aqui em próximo, e aqui a gente não precisa fazer nenhuma alteração, que só está o intervalo de dados, que é da primeira planilha, né, planilha 1, e aí os dados estão nessas colunas aqui, H
I, e aqui a gente tem também as linhas, né, para poder descrever o intervalo. Aqui a gente tem a opção de colocar o série de dados em linhas ou em colunas, a gente está utilizando colocando em colunas, né, quer dizer, o primeiro ponto é na primeira linha, o segundo é na segunda linha, e assim por diante, a gente está descendo na coluna. A primeira linha como rótulo, a gente vai simplesmente utilizar esse XF como sendo o rótulo aqui da legenda, tá? Se eu desmarcar aqui, deve sumir aquele rótulo. Não, não fez nada. Bom, mudou lá para a coluna 1, né? Então, a gente pode deixar marcado aqui, ele vai utilizar aquela primeira linha ali como rótulo. E clicando em próximo aqui, aqui eu tenho, na verdade, a possibilidade de alterar o X e o Y, quais são os dados de fato, tá? Mas eu posso deixar sem mudar nada nessa tela. E aqui eu tenho a opção de colocar um título. Um subtítulo, que nunca vi ninguém utilizar. Para colocar alguma coisa para teste. E aqui a gente vai colocar o rótulo do eixo horizontal, né? Eu vejo que o eixo horizontal é o primeiro, né? Então ele tem o valor de tempo médio em segundos. E no eixo Y a gente tem o valor de deslocamento, ou melhor, de posição em centímetros. Veja que a gente tem um monte de linhas aqui. Essas linhas não são utilizadas quando a gente faz um gráfico de dispersão, tá? Então a gente pode desmarcar aqui e elas vão sumir, que são as linhas grades do eixo Y, tá? Então a gente percebe que o gráfico ele já está com um aspecto bastante razoável, né? Por isso que eu vejo como um problema aqui é o fato de que, em primeiro lugar, o corte podia ter sido feito em 10 aqui e não em 0. Não há necessidade de a gente ficar com esse espaço em branco aqui. E que a gente tem muitos dígitos aqui no eixo inferior. Às vezes esses softwares que fazem gráfico assim, eles colocam tanto dígito que eles embolam aqui e a gente não consegue ler nada, tá? Então, para a gente poder alterar isso aqui, basta dar duplo clique aqui nessa região que tem os rótulos aqui do eixo. E aí a gente vai ter uma tela nova, e essa tela a gente tem a opção de alterar esses valores, tá? Esse software, na verdade, não é assim um primor para fazer esse tipo de gráfico, porque o ideal seria que ele permitisse que eu escolhesse onde o eixo começa, onde o eixo termina, onde vai ser a primeira marcação, por exemplo, eu colocaria 0,150, que seria um pouco aqui no meio, mas deixaria o gráfico em 0,140. E aí ele marcaria sem marcar no canto, marcaria um pouquinho à direita e eu repetiria por 0,200, 0,250 e assim por diante. Só que eu tentei fazer isso aí e ele não deixou. Ele sempre utiliza o início do eixo como sendo o primeiro valor, tá? Então, eu acho que o mais adequado é que a gente desmarcar o automático, colocar aqui em 0,1. Aí o máximo a gente pode colocar em 0,35. E o intervalo pode ser 0,05, tá? Então se a gente fizer isso e der OK, o gráfico já vai ficar com um aspecto bem melhor, bem mais legível, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para o eixo horizontal, aliás, vertical. Eu vou mudar o mínimo para 10. E o máximo está em 70. Eu acho que está razoável, não precisa mudar aqui, tá? Intervalo principal 10. Acho que não vai ficar ruim depois que eu der OK aqui. Ficou bem razoável. Aqui eu posso pegar e mudar as proporções do gráfico utilizando os cantinhos aqui onde tem essas marquinhas, ou tentar fazer ele crescer aqui um pouco. E aí a gente percebe que o gráfico já está com um bom aspecto e a gente consegue verificar os dados aqui com bastante clareza, tá? Bom, é isso. Para a gente poder fazer o gráfico aqui com duas colunas de dados, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Vou clicar aqui fora para apagar esse aqui. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês é que vocês façam então com mais que uma coluna de dados. Então vou colocar aqui tempo médio igual soma C11 até F11 dividido por 3.
Opa. C11. Ah, não, é E11. Então aqui eu vou baixar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui é C18 até E18. Dividido por 3. Eu vou baixar até aqui para ele calcular tudo. Então veja aqui que, por exemplo, a gente sabe que, utilizando lá a questão dos algoritmos significativos, essas medidas aqui feitas com uma régua milimetrada, elas têm que ter duas casas depois da vírgula, tá? Isso é uma coisa bastante geral dos equipamentos. A medida em geral, eles têm um número fixo de casas depois da vírgula, tá? O número de algoritmos significativos varia, mas ele tem um número fixo de casas depois da vírgula. Então, para a régua milimetrada, são duas casas depois da vírgula quando a gente escreve medida em centímetros, tá? O cronômetro digital que a gente utilizou, ele na verdade tem... esse daqui é o cronômetro manual, então são duas casas depois da vírgula. Eu acho que está tudo meio misturado. Aqui tem duas, tem três, aqui tem um monte. Então, a gente pode selecionar tudo aqui, ó, clicar uma vez para aumentar, mas ele ficou com um a mais, né? Eu clico para diminuir, ele vai ficar com o número de algoritmos significativos correto, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então vou colocar mais um, aí tirar, e agora está com o número correto. Quando eu for pegar e colocar aqui para fazer o gráfico, provavelmente eu vou ter que mudar de volta, tá? Nesse caso desse gráfico aqui, para a gente poder utilizar, fazer o gráfico com todos com os dois conjuntos de dados no mesmo gráfico, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa, para poder fazer isso, que a gente tenha os mesmos valores no eixo X. Então esse gráfico aqui a gente não vai conseguir fazer aquela inversão, tá? Então eu não vou poder escrever os dados de posição em função do tempo. Eu vou precisar escrever os dados de tempo em função da posição, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar os dados de posição aqui, que são iguais para os dois. Vou colocar aqui. E aí eu vou colocar os dados de tempo aqui. Na verdade deveria ser possível adicionar mais do que um, mas nesse software em específico aqui, eu estou pensando, eu não sei como fazer. Se um software mais normal, assim, fazer gráfico mais profissional, teria como fazer de uma maneira bastante simples. Então vou selecionar os três aqui, vou clicar no botão de inserir gráfico. De novo vou escolher dispersão, clicar em próximo, próximo. Então a gente tem duas séries de dados aqui, ó. Talvez aqui a gente pudesse editar, mas acho que não vale a pena a gente verificar isso aqui. Se a gente olhar para cá, a gente já verifica que a gente tem, para os dois casos, já as duas retas, tá? Então vou tirar o eixo de grade, vou colocar o título aqui de MRU, para a gente saber do que se trata, já que a gente vai ver só o gráfico, né? No eixo X a gente tem os valores de posição em centímetros, e no eixo Y a gente tem o valor de tempo médio em segundos. Certo? Então, finalizei aqui. Vejo que no eixo X já está com uma numeração aqui bem razoável, a gente não vai precisar alterar, mas o eixo Y eu acho que está com muitas marcações. Então eu posso vir aqui e o intervalo está ok, de 0 a 20. O problema é o intervalo, que está em 2. Eu posso colocar ele aqui em 5. E aí a gente vai ficar com um gráfico bem mais apresentável, tá? Então eu vou mudar a posição aqui só para mudar o tamanho dele. E a gente nota então que os dois gráficos, dos dois conjuntos de dados, né? Aqui a gente está só com TM, tá? A gente pode alterar isso aqui. Então,
Mas eu acho que isso aqui tinha que ser alterado lá no gráfico. Vou ter que fazer de volta porque eu esqueci de mudar lá, tá? Então eu vou apagar esse aqui. Vou selecionar. Aqui eu posso até alterar aqui. Se eu alterar aqui, já não vou precisar mudar, tá? Então eu vou colocar aqui 40 graus. E 20 graus. Então agora se eu pegar e fizer o gráfico, já vai ficar certinho. Então, dispersão. Próximo. Não, ele já ficou correto, tá? Próximo de novo. Próximo. Então, aqui é MRU. Eixo X é posição. Em centímetros. E eixo Y é tempo médio. Em segundos. Vou tirar a linha de grade. Próximo. Então, finalizo. Vou alterar aqui de novo para usar o intervalo de 5. Eu vou tentar aumentar o tamanho do gráfico agora. Tá pronto. Então é muito menos trabalhoso a gente fazer, né? O gráfico em papel milimetrado dá bastante trabalho, mas acho que é importante a gente entender como que a mágica acontece para elaborar um gráfico, tá? E fazendo lá o papel milimetrado a gente faz a mágica acontecer. Aqui o software faz para a gente a parte trabalhosa, basta a gente pegar e editar alguns dados aqui. Como falei aqui, por exemplo, eu não marcaria esse 5 aqui, eu poderia começar esse gráfico em 6 e omitir essa primeira marca, e talvez deixar isso aqui de 20 em 20, ficaria um gráfico mais bonito. Mas esse software aqui, ele não é não é feito exatamente para fazer gráfico, tá? Ele não é tão bom assim. Então, a gente vai admitir aqui essa falha só para ter um software que é fácil da gente usar e que é acessível a todos, tá? Bom, então é isso. Para fazer o gráfico usando o computador, basta a gente fazer como eu expliquei aqui.